Meu pai disse, você tem que trabalhar enquanto seu irmão se diverte, é simples assim. E se não gostar, caia fora, enquanto minha mãe o apoiava. Então eu disse, ótimo, então vou embora e vocês que paguem suas próprias contas, é simples assim. Essa vai ser longa, pessoal, mas fiquem comigo porque o final vale a pena. Peguem uns petiscos porque essa história tem de tudo, pais folgados, um filho mimado e dourado, abuso financeiro e uma justiça bem merecida no final. E aí, Reddit? Eu, homem de 28 anos, venho contar a história de como minha família aproveitadora achou que poderia me usar como caixa eletrônico pessoal para sempre. Soiler, eles estavam completamente errados. Antes de chegar nas loucuras, deixe eu pintar um retrato da minha infância. Cresci em uma família de classe média em Ohio. Meu pai, Robert, trabalhava na construção civil ganhando cerca de $48.000 por ano, e minha mãe, Sandra, era dona de casa, mas passava mais tempo no Facebook do que cuidando de qualquer coisa. Meu irmão mais velho, Tyler, é 6 anos mais velho do que eu e foi o filho dourado desde o primeiro dia. Não estou falando de rivalidade normal entre irmãos, estou falando de tratamento totalmente diferente, como se fossemos de espécies distintas. Tyler ganhou um PlayStation 2 quando foi lançado, por $320. Eu ganhei um Game Boy Color quebrado que o Tyler tinha jogado escada abaixo. Tyler ganhava tênis Nike novinhos a cada ano letivo, eu herdava os tênis velhos e rasgados dele, que eu precisava preencher com jornal. A pior parte era o quarto. Tyler tinha um quarto enorme na frente da casa, com 2 janelas, um closet tipo walk-in e espaço de sobra para todas as coisas dele. Eu ficava com o quartinho minúsculo ao lado do banheiro, que antes era um depósito. Não estou brincando, ainda havia prateleiras parafusadas nas paredes quando me colocaram lá. Minha cama era um colchão antigo de solteiro que parecia concreto. Quando perguntei aos meus pais por que Tyler tinha o quarto melhor, meu pai só deu de ombros e disse, ele é mais velho, precisa de mais espaço. Minha mãe, Sandra, revirava os olhos e dizia, para de ter inveja, fim, nem tudo precisa ser igual. Mas o que mais me incomodava não era só pelas coisas. Tyler nunca fazia nada de errado aos olhos deles. Ele reprovou em 3 matérias no segundo ano do ensino médio? Ah, ele só está entediado, a escola não é desafiadora o suficiente. Foi pego fumando atrás do ginásio? Coisa de menino, pelo menos não está usando drogas pesadas. Enquanto isso, se eu esquecesse de tirar o lixo uma única vez, levava sermão sobre responsabilidade. A pior parte era ver minha mãe, Sandra, bajulando Tyler constantemente. Fazia as refeições favoritas dele, lavava as roupas, até limpava o quarto. A mulher tratava ele como se fosse um príncipe. Olhando agora, percebo que ela basicamente o estava treinando para esperar que mulheres o servissem o tempo todo. Bem saudável, né? Meu pai, Robert, era tão ruim quanto, só que de outro jeito. Trabalhava horas pesadas na construção, chegava em casa exausto e simplesmente concordava com tudo que Sandra dizia. Nunca me defendia, nunca questionava por que tudo girava em torno do Tyler. Acho que ele simplesmente estava cansado demais para discutir. O único ponto de luz na minha adolescência foi conhecer meu amigo Jake no primeiro ano do ensino médio. O cara era hilário e não tinha filtro nenhum, exatamente o que eu precisava. Jake vinha de uma família normal, onde ambos os pais trabalhavam e todos os filhos tinham que ajudar. Quando ele veio à minha casa pela primeira vez e viu como Tyler era tratado, ficou chocado. Mano, seu irmão tem 20 anos e sua mãe ainda corta a comida dele, Jake disse um dia depois do jantar. Isso não é normal, cara. Minha mãe já teria me jogado pra fora de casa se eu agisse assim. Jake virou meu alerta para a realidade. Ele apontava todas as coisas absurdas que minha família fazia e que eu achava normal. Como quando Tyler ganhou uma bicicleta nova de montanha de aniversário e eu ganhei um vale-presente de $10 do Subway. Jake ficou tipo, cara, isso é ridículo. Seus pais claramente têm um favorito. O engraçado do Jake é que ele fazia piadas que cortavam direto na ferida. Começou a chamar o Tyler de Sua Alteza Real, minha mãe de puxa-saco real e meu pai de caixa eletrônico, porque tudo que ele fazia era trabalhar e entregar o dinheiro para Sandra gastar com o Tyler. Fim, você vive numa monarquia onde você é o camponês, Jake me disse um dia. Seu irmão é o príncipe, sua mãe é a rainha e seu pai é só o cara que paga tudo. Jake também foi quem me abriu os olhos para o quanto minha mãe era problemática. Obcecada por aparência e status, vivia se gabando para os vizinhos das conquistas do Tyler, como se formar no ensino médio com média 2,3, mas nunca falava nada sobre mim.
Quando entrei para o quadro de honra, ela nem postou no Facebook. Mas quando Tyler conseguiu um emprego de meio período na GameStop, que ele largou após 2 semanas, ela postou como se ele tivesse ganhado o prêmio Nobel. Sua mãe é uma interesseira que casou com seu pai pelo salário, Jake disse na lata, e agora está criando Tyler para ser igualzinho a ela, mimado e preguiçoso. Jake vinha em casa só para ver o espetáculo que era a dinâmica da minha família. Sentava para jantar conosco, vendo Sandra servir Tyler como se fosse realeza enquanto eu tinha que me servir sozinho, e só balançava a cabeça em descrença. Isso aqui é tipo assistir a um documentário sobre disfunção familiar, ele me dizia depois. Sua família funciona num conjunto de regras totalmente diferente do normal. Depois do ensino médio, consegui um emprego em uma oficina mecânica como assistente de mecânico. O salário inicial era de $13 por hora, o que não era muito, mas eu estava aprendendo um ofício e trabalhando com as mãos. E eu gostava daquilo. Era satisfatório consertar coisas quebradas. Além disso, os caras da oficina me tratavam com mais respeito do que minha própria família. Meu gerente, um mecânico das antigas com 30 anos de experiência, me acolheu. Ele me ensinou tudo, desde troca de óleo básica até trabalho complexo de transmissão. Fim, ele me dizia, você tem mãos boas para esse serviço. Continua firme que você vai ganhar dinheiro decente. Foi a primeira vez na vida que um adulto disse algo realmente encorajador sobre minhas habilidades. Enquanto isso, Tyler tinha 24 anos e ainda morava em casa, sem fazer absolutamente nada. A rotina diária dele era como um relógio, dormia até as 2 da tarde, descia cambaleando de cueca, comia o que Sandra tivesse preparado para ele e depois se jogava no sofá para jogar videogame por 8 horas seguidas. Depois do jantar, que Sandra literalmente levava até ele no sofá, ele tomava banho e saía com os amigos até às 3 da manhã. E no dia seguinte, tudo se repetia. Meus pais simplesmente deixavam isso acontecer. Sandra inventava desculpas para qualquer um que perguntasse sobre a situação de emprego do Tyler. Ele está explorando as opções, ela dizia, ou ele está esperando a oportunidade certa. Minha tia Rosa uma vez perguntou diretamente ao Tyler, num churrasco de família, quais eram os planos dele, e ele apenas deu de ombros e disse, estou tirando um tempo para descobrir minha paixão. O cara tinha 24 anos e falava sobre encontrar sua paixão como se fosse algum tipo de guru espiritual. Jake estava presente nessa conversa e quase engasgou com o refrigerante de tanto rir. Depois ele me disse, a paixão do seu irmão é ser um aproveitador profissional. E ele já dominou isso. Foi então que Sandra começou a me pedir dinheiro. No começo era algo pequeno e até razoável. Fim, você pode contribuir com $200 por mês para as compras, já que está comendo aqui. Justo, pensei. Eu estava morando em casa e comendo a comida deles. Depois virou 350 para despesas da casa. Em seguida, 550 porque as coisas estavam apertadas. Cada aumento vinha com uma história triste sobre o custo de vida subindo e como era difícil fechar as contas. Mas o que me incomodava de verdade era que essas despesas só pareciam aumentar quando Tyler queria alguma coisa nova. Queria um novo console de videogame? De repente, a conta de luz estava mais alta e precisavam de mais dinheiro. Tyler queria entrar numa academia? Ops, o seguro do carro aumentou e será que eu podia cobrir a diferença? Parecia que Sandra tinha uma habilidade mágica de inventar despesas toda vez que Tyler surgia com uma nova vontade. Quando eu tinha 21 anos, eu já estava entregando $850 do meu salário mensal de 1.500 para os meus pais. Eu pagava pelas compras, pelas contas de luz, pelo seguro do carro do Tyler, que ele já tinha batido 2 vezes por estar mandando mensagem enquanto dirigia, e até pelo pacote premium da TV a cabo, para ele assistir esportes. Enquanto isso, Tyler contribuía com exatamente $0 e 0 centavos para casa. Jake via tudo isso acontecer e ficava mais indignado a cada mês. Cara, você basicamente virou o sugar daddy do seu irmão, ele disse. Você está bancando todo o estilo de vida dele enquanto ele fica sentado jogando Call of Duty. Você se dá conta de que seu irmão nunca teve um emprego de verdade? Tipo, nunca mesmo. E ele tinha razão. Tyler tinha trabalhado exatamente 2 semanas num cinema quando tinha 16 anos e pediu demissão porque não gostava do uniforme. Isso era todo o histórico profissional dele. O ponto de ruptura para Jake foi quando descobriu que Tyler tinha feito um cartão de crédito no nome do meu pai e acumulado $3.200 em dívidas, comprando besteiras pela internet, equipamentos de games, fones de ouvido caros, roupas que nunca usou, eletrônicos aleatórios, só compras por impulso porque estava entediado.
A empresa do cartão de crédito ficou ligando para o meu pai por semanas antes de ele finalmente descobrir o que tinha acontecido. Em vez de fazer Tyler pagar ou enfrentar as consequências, Sandra me pediu para ajudar com a fatura do cartão. Você está maluca? Jake explodiu quando eu contei. Tyler comete fraude com cartão de crédito e você é quem tem que pagar? Fim, sua família está te roubando na cara dura. Mas eu já estava tão acostumado com tudo isso que parecia normal. Jake começou a chamar nosso apartamento, a essa altura a gente já tinha se mudado juntos, de caixa eletrônico do fim, porque todo mês eu ficava sem um centavo por causa das emergências da minha família. A pior parte era o jeito como Sandra apresentava esses pedidos. Ela nunca simplesmente pedia dinheiro. Fazia parecer que eu era egoísta se não ajudasse. Fim, nós somos uma família, famílias se ajudam. Você não quer ver seu irmão passando dificuldades, quer? Ou então ela ficava toda emotiva, criei vocês dois para cuidarem um do outro. Você não ama seu irmão? Passar dificuldades com o quê? Ele vivia sem pagar aluguel, sem contas e sem responsabilidades, enquanto eu trabalhava 50 horas por semana. E amar meu irmão? Amar o quê? Um cara que nunca dizia obrigado, nunca reconhecia que eu estava bancando toda a vida dele e me tratava como se eu fosse o caixa eletrônico particular dele? Lembro de uma conversa particularmente irritante, onde Sandra tentou me explicar a situação do Tyler. Fim, você precisa entender que Tyler é criativo. Pessoas criativas não podem simplesmente aceitar qualquer emprego. Elas precisam encontrar sua vocação. Você é mais prático, bom em consertar coisas, em trabalhar com as mãos. Tyler precisa de tempo para descobrir o lado artístico dele. Lado artístico. O único feito criativo do cara era inventar desculpas elaboradas para não arrumar um emprego. Sou qualificado demais para vagas de nível iniciante, mas não tenho experiência suficiente para as vagas mais altas, ou minha preferida, estou esperando por um emprego que combine com minha energia e vibe. Jake ouviu essa explicação e ficou olhando para Sandra como se ela tivesse criado uma segunda cabeça. Senhora, seu filho tem 25 anos. Em algum momento, até pessoas criativas precisam pagar as contas. Quando eu tinha 24, fui promovido a mecânico-chefe e comecei a ganhar $24 por hora. Um ótimo salário para alguém sem diploma universitário. Mas em vez de ficarem felizes por mim, Sandra só viu cifrões. Fim, agora que você está ganhando mais, precisamos que contribua com mais para casa. Ela disse isso no dia seguinte que contei sobre minha promoção. Nada de parabéns, nada de estamos orgulhosos de você, apenas imediatamente pedindo mais dinheiro. Ela queria que eu começasse a pagar $1.300 por mês, o que me deixaria, talvez, com uns $450 para as minhas próprias despesas depois dos impostos. Quando hesitei, Sandra surtou completamente. Você é tão egoísta, fim. Nós te criamos, te alimentamos, colocamos um teto sobre sua cabeça, e é assim que você nos retribui? Seu irmão precisa de apoio enquanto descobre seu caminho na vida. Caminho na vida? Tyler tinha 30 anos e nunca manteve um emprego por mais de um mês. O caminho na vida dele era ser um parasita profissional. Jake estava presente quando Sandra veio ao nosso apartamento para discutir minha nova contribuição financeira. Ela chegou com o carro do Tyler, aquele cujo seguro eu pagava, usando uma bolsa de grife nova e unhas postiças que provavelmente custaram $120. Querido Finn, ela disse com aquela voz falsa e doce, família cuida da família. Você não quer ver seu pobre irmão passando necessidade, quer? Jake não se aguentou. Passando necessidade com o quê? Ele tem 30 anos e não tem emprego. Como isso é problema do Finn? Sandra virou para ele com um olhar venenoso. Isso é assunto de família, você não entenderia. Eu entendo que vocês estão sugando o Finn até o último centavo para sustentar seu filho preguiçoso, Jake respondeu. Isso não é família, isso é exploração. Foi aí que a máscara da Sandra caiu de vez. Tyler tem potencial, ele só precisa de tempo para encontrar a oportunidade certa. Finn é bom com as mãos, trabalho manual combina com ele. Tyler foi feito para coisas maiores. Foi nesse momento que percebi que Jake estava certo sobre ela. Ela me via como a abelha operária burra e o Tyler como algum tipo de futuro CEO. Na mente dela, eu deveria bancar o estilo de vida do Tyler para sempre, enquanto ele se descobria. A conversa ficou acalorada, com Sandra listando todas as formas como Tyler era especial e diferente, enquanto basicamente me chamava de perdedor de colarinho azul, cuja única função era sustentar financeiramente os sonhos do irmão.
Ela realmente disse que algumas pessoas nascem para trabalhar e outras para liderar, e que eu devia ser grato por ter um propósito. E o que exatamente Tyler está liderando? Jake perguntou. Uma guilda no World of Warcraft? Sandra ficou ainda mais furiosa. Tyler é intelectualmente talentoso, ele só está esperando a oportunidade certa para mostrar seus talentos. Nem todo mundo se satisfaz em sujar as mãos por um salário mínimo. Não é salário mínimo, eu disse. Eu ganho bem. Bem para o que você faz, respondeu Sandra com aquele tom condescendente, mas Tyler tem potencial para ganhar dinheiro de verdade, dinheiro de executivo. Ele só precisa de apoio da família enquanto se posiciona para o sucesso. Jake só ficou sentado ali, anotando tudo no celular. Isso é ouro, ele sussurrou para mim. Estou documentando essa loucura para a posteridade. O que realmente me atingiu foi como Sandra falava do meu trabalho como se fosse inferior ao Tyler. Eu era bom no que fazia. Sabia diagnosticar problemas de motor que deixavam outros mecânicos perdidos, sabia reconstruir uma transmissão do zero. Mas na mente da Sandra, trabalhar com as mãos me tornava menos valioso do que Tyler, que literalmente nunca conquistou nada na vida. Sabe qual é o seu problema, Sandra? Jake finalmente disse. Você acha que o Tyler vai ser seu bilhete premiado. Está apostando tudo que um dia ele vai ficar rico e te levar para viver no luxo. Mas notícia de última hora, ele tem 30 anos e o maior feito dele é ter chegado ao nível 80 em algum videogame. Você não sabe nada sobre o potencial do meu filho, Sandra retrucou. Eu sei que ele nunca teve um emprego, nunca pagou uma conta e nunca assumiu responsabilidade por nada. Isso não é potencial, isso é dependência aprendida. Sandra se levantou para ir embora, mas Jake não tinha terminado. E mais uma coisa, o Finn não deve nada nem a você nem ao Tyler. Ele está sustentando essa casa há anos enquanto Tyler não contribui com nada. Vocês deviam agradecer ao Finn, não exigir mais dinheiro dele. Finn conhece suas responsabilidades com esta família, Sandra disse friamente. E as responsabilidades do Tyler? Jake perguntou. Ou essas não existem? Sandra não respondeu. Ela simplesmente saiu batendo a porta do nosso apartamento com tanta força que as janelas tremeram. Depois que ela foi embora, Jake e eu ficamos sentados em silêncio por 1 minuto. Então ele disse algo que realmente me acertou. Cara, ela não te vê como filho. Ela te vê como funcionário do Tyler. E o Tyler não te vê como irmão, ele te vê como o caixa eletrônico pessoal dele. Você não é família para eles, você é só um recurso para ser explorado. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando no que Jake tinha dito e percebi que ele estava certo. Cada interação com minha família era uma transação. Sandra só ligava quando precisava de dinheiro. Tyler só falava comigo quando queria alguma coisa. Meu pai só parecia lembrar que eu existia quando as contas precisavam ser pagas. Comecei a prestar mais atenção em como minha família me tratava em comparação com o Tyler. Quando o Tyler queria algo, era uma discussão em família sobre como fazer aquilo acontecer. Quando eu precisava de algo, me diziam para me virar. Os desejos do Tyler viravam prioridades da família. Minhas necessidades eram problemas exclusivamente meus. O mais doentio era como Sandra distorcia tudo para me fazer sentir culpa. Ela dizia coisas como família cuida da família e todos temos que nos sacrificar uns pelos outros. Mas de alguma forma, Tyler nunca precisava se sacrificar por nada. Sempre era eu quem tinha que abrir mão das coisas, eu quem precisava trabalhar horas extras, eu quem tinha que ficar sem, para que Tyler tivesse o que quisesse. As coisas ficaram realmente ruins quando eu tinha 26 anos. Tyler estava namorando uma garota chamada Brittany, que era basicamente uma versão feminina dele, mimada, preguiçosa e cara. Sandra adorava, porque achava que Brittany era sofisticada. Ela trabalhava meio período em um salão de unhas e dirigia um BMW que o papai dela comprou. Brittany era tudo o que Sandra achava que merecia em uma nora. Ela se vestia bem, falava com um sotaque falso de gente rica e sabia jogar o jogo. Elogiava a comida da Sandra, perguntava sobre o dia dela e agia como se o Tyler fosse uma conquista incrível. Sandra adorava. Finalmente Tyler encontrou alguém que aprecia suas qualidades, ela dizia para quem quisesse ouvir. Brittany vê o potencial dele. O que Brittany realmente via era um cara cuja família pagava tudo. Ela nunca pagava por encontros, nunca contribuía com presentes, nunca sequer se oferecia para dividir a conta do jantar. Por que faria isso? A família do Tyler, ou seja, eu, estava bancando tudo. Tyler decidiu que queria pedir Brittany em casamento com um anel de noivado de $4.500. Não era qualquer anel.
Tinha que ser de uma joalheria chique no centro, porque Brittany tinha comentado que só usava peças de qualidade. Claro que Tyler tinha exatamente $0 guardados para essa compra. Adivinha quem a Sandra achava que devia pagar? Fim, isso é tão importante para o futuro do Tyler, disse Sandra quando me apresentou a ideia. Brittany vem de uma boa família. Isso pode realmente ajudar o Tyler a fazer contatos e conseguir um bom emprego. Eu a encarei. Como comprar um anel para a namorada dele vai ajudar o Tyler a conseguir um emprego? O pai dela é dono de vários negócios. Se o Tyler casar com essa família, ele terá conexões. Esse anel é um investimento no futuro dele. Deixe-me ver se entendi. Eu deveria gastar $4.500 do meu próprio dinheiro suado para que Tyler pudesse pedir uma garota em casamento cujo pai talvez um dia desse a ele um emprego. Esse era o plano de negócios da Sandra. Eu disse a ela que de jeito nenhum eu pagaria o anel de noivado do Tyler. Foi quando Sandra mostrou quem realmente era. Tudo bem, seja egoísta, ela sibilou, mas não venha chorando para a gente quando estiver velho e sozinho, sem família. Tyler vai se lembrar de quem o apoiou, e Brittany também. Você está destruindo seu relacionamento com sua futura cunhada por causa de dinheiro. Ela realmente tentou me fazer sentir culpado, dizendo que eu estava com inveja do Tyler por ter encontrado o amor e que eu estava sabotando a felicidade dele porque eu era solteiro. Eu não estou sabotando nada, respondi. Se o Tyler quer pedir alguém em casamento, ele que consiga um emprego e junte dinheiro, como todo homem normal. Você não entende, disse Sandra, ficando mais agitada. Brittany espera um certo padrão. Ela está acostumada com coisas boas. Se o Tyler fizer o pedido com um anel barato, vai passar uma imagem errada da nossa família. Que imagem? De que somos pessoas normais que não gastam milhares de dólares que não têm com joias. Sandra me olhou como se eu tivesse dito algo incrivelmente estúpido. Fim, a imagem importa quando você está tentando subir na vida. Você tem que parecer bem. Todas as amigas da Brittany têm anéis de noivado caros. Tyler não pode parecer inferior perto delas. Jake estava comigo quando isso aconteceu e começou a rir. Senhora, você quer que seu filho se case, mas nem pode pagar pelo anel? Que tipo de família ao contrário é essa? Sandra ficou tão furiosa que começou a gritar. Tyler merece coisa melhor que isso. Ele merece uma família que apoie seus sonhos. Fim, você ganha bem agora e está sendo ganancioso, guardando tudo para você. Ganancioso? Eu estava sustentando essa casa há 5 anos. Eu pagava o seguro do carro do Tyler, a comida dele, o entretenimento dele, tudo dele. Como eu era ganancioso por não querer comprar o anel de noivado também. Porque ele é seu irmão, gritou Sandra. E isso é importante. Isso pode mudar a vida dele inteira. O sonho dele de não fazer nada enquanto o irmãozinho paga tudo, Jake perguntou. Uau, que sonho ambicioso. Naquela noite, Jake e eu estávamos comendo pizza e ele disse algo que mudou tudo. Fim, você sabe que eles nunca vão parar, né? O próximo vai ser o casamento do Tyler, depois a entrada da casa, depois o fundo da faculdade dos filhos. Eles vão te espremer até você não ter mais nada. Ele tinha razão. Eu tinha 26 anos, sem economias, sem carro, ia trabalhar de moto, e sem futuro, porque cada centavo que eu ganhava ia para sustentar o estilo de vida do Tyler. Você sabe o que tem que fazer, né? Disse Jake. Cortar tudo. Parar de uma vez. Deixa eles darem um jeito de pagar o anel do Tyler sozinhos. Mas eu estava com medo. Essas pessoas me treinaram desde criança para acreditar que eu devia tudo a elas, que questionar os pedidos delas me tornava egoísta e ingrato. A ideia de dizer não para Sandra parecia impossível. E se eles estiverem certos? Perguntei ao Jake. E se eu for mesmo egoísta? Jake me olhou como se eu tivesse nascido com 2 cabeças. Cara, você está pagando as contas deles há 5 anos enquanto seu irmão de 30 anos fica sentado sem fazer nada. Se isso é ser egoísta, então eu sou o Papa. O empurrão final veio quando Sandra apareceu na oficina onde eu trabalhava. Ela me encurralou durante meu intervalo de almoço, na frente dos meus colegas de trabalho, e começou uma cena dizendo que eu estava abandonando minha família e sendo cruel com meu irmão. Fim, as pessoas vão achar que nossa família não se apoia, ela disse alto bastante para todo mundo ouvir. Que tipo de irmão não ajuda no noivado do irmão? Meu gerente teve que pedir para ela se retirar e eu fiquei humilhado. Meus colegas de trabalho me olharam como se eu fosse algum tipo de ingrato que se recusava a ajudar a própria família.
Sandra tinha me feito parecer o vilão na frente de pessoas que me respeitavam. Foi quando soube que precisava sair dessa. Naquele fim de semana, Jake e eu dirigimos por 3 horas até outra cidade e encontramos um apartamento. Entreguei meu aviso prévio de 2 semanas na oficina, encontrei um emprego em uma oficina de reparos automotivos maior e avisei meus pais que eu tinha terminado. Terminado com o quê? Sandra perguntou quando dei a notícia. Terminado de pagar pela vida do Tyler, terminado de ser o caixa eletrônico da família, terminado de ser tratado como se meu único valor fosse o quanto de dinheiro eu podia contribuir. O rosto da Sandra passou por umas 5 emoções diferentes: choque, raiva, negação e depois raiva de novo. Você não pode fazer isso, Finn, nós dependemos de você, o Tyler depende de você. Então talvez o Tyler devesse arrumar um emprego. Você sabe que ele não pode trabalhar em qualquer lugar, ele tem padrões. E eu também tenho. E meu padrão é não pagar pelo anel de noivado de um homem adulto que nunca trabalhou um dia na vida. Nos primeiros meses depois que saí, minha família tentou de tudo para me trazer de volta. Sandra ligava chorando sobre o quanto sentiam minha falta. Tradução: sentiam falta do meu dinheiro. Robert ligou dizendo que eu estava abandonando minha família e que homens de verdade cuidam de suas responsabilidades. A primeira ligação veio 2 dias depois que me mudei. Sandra chorava tanto que mal dava para entender o que ela dizia. Finn, por favor, volta para casa, a gente pode resolver isso. Tyler nem precisa de um anel tão caro assim, podemos encontrar um mais barato. Não é sobre o anel, Sandra. É sobre tudo. Eu não vou voltar. Mas e as contas? E a hipoteca? Finn, não conseguimos pagar tudo sem sua ajuda. Então o Tyler precisa arrumar um emprego. Ele tem 30 anos, sabia? Tyler não está pronto para esse tipo de pressão. Ele é sensível. Precisa de apoio, não de exigências. Sensível? O cara que gritava com videogames durante 6 horas por dia era sensível? Mas o melhor foi o Tyler. Ele realmente teve a ousadia de me ligar e dizer: Finn, isso tá bagunçando todo o meu cronograma. Brittany está esperando um pedido de casamento em breve e você está arruinando tudo. Jake estava ouvindo no viva voz e caiu na risada. Cara, arruma um emprego e compra seu próprio anel. Eu não fui feito para empregos normais, Tyler disse. Sou mais um empreendedor. Estou trabalhando em algumas ideias de negócios. Que ideias de negócios? Perguntei. Bem, estou pensando em talvez começar um canal no YouTube ou algo assim, ou talvez uma loja online. Só preciso de um capital inicial. Capital inicial para quê? Ainda não sei. Estou na fase de pesquisa, mas tem muito dinheiro a ser feito online, se você souber o que está fazendo. Jake e eu estávamos rindo demais. Um homem de 30 anos, sem experiência de trabalho, achava que ia virar estrela do YouTube para comprar um anel de noivado. Tyler, há quanto tempo você está pesquisando essas ideias de negócio? Perguntei. Tipo, 2 semanas. Mas já penso em empreendedorismo há um tempo. Só preciso da oportunidade certa. 2 semanas de pesquisa consistiam em assistir vídeos no YouTube sobre como ganhar dinheiro online e ler artigos de Fique Rico Rápido. O plano de negócios do Tyler basicamente era: passo 1, começar um negócio. Passo 2, lucro. Enquanto isso, sem os meus $1.300 por mês, as finanças dos meus pais desmoronaram completamente. Eles não conseguiram pagar a hipoteca, a energia foi cortada 2 vezes e o carro do Tyler foi apreendido porque não conseguiram pagar as parcelas. Sandra teve que arrumar um emprego pela primeira vez em 15 anos, trabalhando na Target por $12 por hora. Ela ficou furiosa com isso e me culpou por obrigá-la a trabalhar. Ela chegou a postar no Facebook sobre como filhos ingratos abandonam suas famílias, com emoji chorando. As postagens no Facebook eram sinceramente hilárias. Sandra escrevia coisas dramáticas como: alguns filhos esquecem tudo que os pais sacrificaram por eles e o dinheiro muda as pessoas, até mesmo seus próprios filhos. Jake fazia capturas de tela e me mandava com comentários. Olha essa, ele me escreveu: o coração de uma mãe se parte quando seu filho escolhe a ganância ao invés da família. Senhora, seu filho tem 30 anos e está desempregado. Onde está a lealdade dele com a família? Tyler e Brittany terminaram porque ele não podia levá-la a lugar nenhum ou comprar as coisas que ela queria. Aparentemente, ela disse que ele era velho demais para ainda morar com os pais sem emprego e terminou com ele por um cara que era dono de uma concessionária de carros. Essa separação jogou o Tyler em uma espiral. Ele me ligou chorando,
chorando de verdade, dizendo que eu tinha arruinado o relacionamento dele. Brittany me deixou porque eu não consegui pagar o anel que ela queria, ele soluçou. Ela disse que não conseguia ver um futuro com alguém que não tinha vida organizada. Tyler, você tem 30 anos e nunca teve um emprego. Sua vida não está organizada. Mas eu estava trabalhando nisso, eu tinha planos. Se você não tivesse abandonado a família, eu poderia ter feito o pedido e resolvido o resto depois. Resolvido o quê? Como pagar o casamento? Como sustentar uma esposa? Você estava planejando ter filhos também e esperar que eu pagasse por eles? Tyler ficou em silêncio por um minuto, depois disse algo que mostrou o quanto ele era iludido. Achei que fossemos uma família. Achei que famílias ajudassem uns aos outros a realizarem seus sonhos. E os meus sonhos, Tyler? Quando foi que alguém nessa família se importou com o que eu queria? Isso é diferente. Você é bom em trabalhar. Você gosta do seu trabalho. Eu gosto do meu trabalho, mas também gosto de ter dinheiro sobrando para guardar para o meu próprio futuro. Gosto de poder comprar coisas para mim de vez em quando. Mas você ganha bem agora. Você não precisa de tanto. Essa era a lógica do Tyler. Já que eu ganhava um bom salário, não precisava de tudo. Tudo que eu não precisasse absolutamente deveria ir para sustentar o estilo de vida dele. Jake e eu acompanhávamos todo esse drama através do meu pai, que me ligava a cada poucas semanas para me atualizar sobre a situação da família. Ele não pedia dinheiro. Acho que, na verdade, estava orgulhoso por eu finalmente ter me imposto. Ele só queria que eu soubesse o que estava acontecendo. Sua mãe está tendo um verdadeiro choque de realidade, Robert me disse um dia. Ela vive reclamando de dor nos pés por ficar em pé o dia inteiro na Target. E eu disse a ela, agora você sabe como o Finn se sentia, trabalhando 50 horas por semana para pagar nossas contas. E como Tyler está lidando com o mundo real? Perguntei. Robert suspirou, nada bem. Ele se candidatou a alguns empregos, mas continua sendo rejeitado. Acontece que os empregadores querem pessoas com histórico de trabalho e habilidades básicas. Ele ficou frustrado depois da terceira rejeição e disse que procurar emprego era um sistema manipulado contra pessoas criativas. Tyler tentou vários empregos, mas não conseguiu manter nenhum. Foi demitido de um fast food por chegar atrasado 3 vezes na primeira semana. Pediu demissão de um armazém depois de um dia porque o trabalho era muito físico e o supervisor foi grosso com ele. Foi dispensado de uma loja de varejo por discutir com clientes que não queriam ouvir a opinião dele sobre o que estavam comprando. Está descobrindo que o mundo real não se importa com seu potencial. Meu pai disse, acontece que os empregadores querem pessoas que realmente trabalham. A melhor história que Robert me contou foi sobre uma entrevista do Tyler em uma papelaria local. Tyler chegou 20 minutos atrasado, usando jeans e uma camiseta amarrotada. Quando o gerente perguntou sobre sua experiência de trabalho, Tyler disse que era qualificado demais para cargos de nível inicial, mas consideraria trabalhar ali temporariamente enquanto seguia com seus projetos empreendedores. O gerente perguntou que tipo de empreendimentos eram esses, disse Robert, e Tyler começou a explicar a ideia de um canal no YouTube. Passou 10 minutos falando sobre como ganharia dinheiro jogando videogame online. O gerente apenas o encarou. Tyler também não conseguiu esse emprego. Enquanto isso, Sandra estava tendo dificuldades com sua nova realidade. Nunca tinha tido um emprego de verdade e estava descobrindo como isso é difícil na prática. Chegava em casa da Target exausta e reclamando dos clientes, dos gerentes e dos colegas de trabalho. Ela vive dizendo como tudo é injusto, contou Robert, como não deveria ter que trabalhar na idade dela, como Tyler precisa de tempo para se encontrar, como você está sendo cruel por não ajudar a família. Mas finalmente, ele disse a verdade para ela. Que verdade? Perguntei. Que ela criou essa situação. Ela mimou tanto Tyler que ele não consegue funcionar como adulto. E tratou você tão mal que teve todo o direito de ir embora. Eu disse a ela que, se quisesse culpar alguém, que olhasse no espelho. Foi a primeira vez na vida que Robert criticou a forma como Sandra criou Tyler ou admitiu que me trataram mal. Foi bom ouvir isso, mesmo que tenha vindo uns 10 anos tarde demais. 2 anos depois, eu estava indo muito bem. Tinha me certificado como mestre mecânico e ganhava $68.000 por ano. Jake e eu tínhamos juntado dinheiro suficiente para comprar uma casa juntos, como colegas de quarto e sócios. Eu até estava namorando uma mulher incrível chamada Ashley, que era enfermeira. A vida estava boa. Foi quando Sandra me ligou pela primeira vez em meses.
Mas não era uma ligação de chantagem emocional. Era uma ligação de súplica. Fim, sei que tivemos nossas diferenças, mas realmente precisamos da sua ajuda, ela disse, e eu podia ouvir o desespero na voz dela. Acontece que Tyler tinha sido preso por tentar roubar peças de carro da oficina onde eu trabalhava. Ele achou que poderia vendê-las online para ganhar dinheiro rápido. O idiota foi pego pelas câmeras de segurança e estava enfrentando acusações criminais. Ele precisa de um bom advogado, fim. Um decente custa $18.000 só de entrada. Não temos esse tipo de dinheiro. Coloquei ela no viva voz para o Jake ouvir. Ele estava fazendo pipoca na cozinha. E onde está todo aquele dinheiro que vocês economizaram por não precisarem mais me sustentar? Perguntei. Por favor, Finn, ele é seu irmão, cometeu um erro, mas não merece ir para a prisão. Na verdade, roubar peças de carro é exatamente o tipo de coisa que leva à prisão, gritou Jake da cozinha. Sandra começou a chorar. Finn, eu sei que nem sempre fui justa com você, sei que favoreci o Tyler, mas por favor, precisamos da sua ajuda. Tyler aprendeu a lição. Que lição? Ele tem 32 anos e está roubando peças de carro. Isso não é um erro, é quem ele é. Então ela disse as palavras que esperei minha vida inteira para ouvir. Você estava certo sobre o Tyler. Você estava certo sobre tudo. Eu devia ter feito ele arrumar um emprego anos atrás em vez de mimá-lo. Jake entrou com a pipoca sorrindo. Sandra, deixa eu te perguntar uma coisa, eu disse. Quando eu trabalhava 50 horas por semana para pagar o seguro do carro do Tyler, você pensava em justiça naquela época? Não. E quando pedi ajuda para comprar botas de trabalho e você disse que o dinheiro estava apertado, mas na mesma semana gastou $600 com videogames para o Tyler, você pensou em justiça? Fim, por favor, quando você me disse que eu nasci para trabalhar com as mãos e que o Tyler nasceu para coisas maiores, pensou em como isso me fazia sentir. Ela agora soluçava. Desculpa, Finn. Me desculpa mesmo. Eu estava errada sobre tudo. Aqui está o que vai acontecer, eu disse. O Tyler vai para a cadeia, porque é isso que acontece quando você rouba. Você vai continuar trabalhando na Target, porque é isso que adultos fazem. E eu vou continuar vivendo minha vida sem nenhum de vocês nela. Mas ele é seu irmão. Não, um irmão não deixa o outro pagar toda a sua vida enquanto não faz nada. Um irmão não rouba do lugar onde o outro trabalhava. Tyler é só um cara que morou na mesma casa que eu. Fim, e se eu te pagar de volta? E se eu fizer turnos extras e te mandar dinheiro todo mês até quitar tudo que você nos deu? Eu quase ri. Sandra, você ganha $12 por hora na Target. Nessa taxa, levaria uns 15 anos para me pagar tudo, e isso se me desse cada centavo que ganhasse. Eu faço isso. Trabalho em 2 empregos, 3 se for preciso. O tempo para consertar as coisas era anos atrás, não agora que o Tyler finalmente foi preso. Desliguei e bloqueei os números deles. Jake comemorou com a boca cheia de pipoca. 6 meses depois, fiquei sabendo pelo meu pai que Tyler foi condenado a 2 anos de prisão. Sandra teve que arrumar um segundo emprego, limpando escritórios à noite para pagar as taxas do processo, e mesmo assim não conseguiu bancar um bom advogado. Então Tyler ficou com um defensor público que mal se esforçou. Meu pai também me contou que Sandra finalmente entendeu o que Jake e eu dizíamos o tempo todo. Ela criou um monstro ao mimar o Tyler, e agora estava pagando o preço. Ela chora todas as noites, Robert me disse. Não só por ver o Tyler na prisão, mas por ter perdido você também. Ela vive dizendo que jogou fora o filho bom para proteger o filho ruim.